Eu chamo agora para a nossa conversa o Bruno Huberman, que é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Ele é pesquisador na área sobre colonialismo, racismo e capitalismo, com ênfase, inclusive, nos estudos Palestina e Israel. Bruno, um prazer te receber. Tudo bem com você? Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Professor, a gente discutiu agora, eu conversava com o Silvio Catiabava sobre essa questão da diplomacia, da comunidade internacional, como ela é importante nesse momento, quando a gente pensa em alguma perspectiva de discussão de corredor humanitário, de cessar-fogo ali na Palestina, na faixa de Gaza. Quais são as suas expectativas em relação à comunidade internacional, e especialmente essa discussão no Conselho de Segurança da ONU, em que o Brasil hoje vai ter a sua proposta analisada, né? O Brasil que está na presidência do Conselho e vai apresentar, então, essa proposta agora para ser votada pelos 5 membros. Como que você vê? Qual a perspectiva dessas discussões da comunidade internacional? Eu acho que é um momento muito importante, né, para a comunidade internacional e para provar a força do multilateralismo, né, ainda enquanto uma arena, né, de negociações e acordos entre as nações mais fortes do mundo e aquelas que fazem parte de uma forma provisória do Conselho de Segurança da ONU, como o próprio Brasil, em resolver as principais questões de segurança do mundo, né? Porque o que a gente está vendo é um avanço brutal, né, do Estado de Israel sobre a população civil da faixa de Gaza, com total desrespeito às leis humanitárias e do direito internacional, né? A gente está falando de pessoas que não têm água mais para beber, que estão bebendo água do mar, né? Então, Gaza já vive, houve toda uma despolitização da questão palestina em Gaza, né? De tratar isso somente como uma crise humanitária, né? E isso é uma dimensão importante. A dimensão política de libertação perdeu um pouco a influência. Não é isso que está provocando crise humanitária. Travamos? Foi a conexão com o professor Bruno que travou agora, né? Vamos tentar reconectá-lo? Ele falava sobre essa contextualização, né, do que acontece. Ah, o professor voltou. Professor Bruno, Desculpa. você falava sobre esse contexto, né, que a gente precisa entender o contexto em que vivem essas pessoas na faixa de Gaza, os palestinos. Isso, desculpa. Às vezes a conexão aqui cai. Então, a gente está falando de 80% dos palestinos já passam fome, né, antes do conflito começar. Então já era uma situação de crise humanitária, né? E o mundo convivia com isso dia a dia, né? O que a gente está vendo hoje em dia não é mais uma crise humanitária somente, né? É um completo colapso, né? E a incapacidade já faz uma semana, né? Né? Desde a reação do início da reação israelense, desde o cerco completo, desde a interrupção de tudo, né? Energia e o mundo, a comunidade internacional não conseguiu fazer absolutamente nada até agora, né? Então isso mostra já uma falha grave, eu diria, né? Porque quando a gente está falando de nações fortes, a comunidade internacional não tem menor força, né? E embora a gente não está falando de nenhuma grande potência aqui, Israel, mas a gente está falando de um dos principais aliados da maior potência, que é os Estados Unidos. Como o Silvio Cachabrava colocou, né? Eles estão transportando 2 porta-aviões para o litoral de Israel, né? Ou seja, estão preparados para uma guerra. Estão preparados para qualquer forma de retaliação. Então, essa discussão hoje que os Estados Unidos estão negociando diretamente um corredor humanitário com Israel, né, demonstra, inclusive, a fraqueza, né? Eles buscam enfraquecer o sistema multilateral e tornar somente negociações diretas com os Estados Unidos como negociações preferenciais. E eu vejo isso de uma forma muito perigosa, porque o sistema ONU já estava debilitado, já estava descredibilizado, e essa é uma situação clássica de ação do sistema multilateral, porque a gente está falando justamente de um conflito entre um Estado e um povo não estatal, né? Ou seja, que não tem como se defender, a não ser por milícias armadas, que é o caso. Então, é uma questão, né, onde a atuação do sistema multilateral seria fundamental. E, enfim, né, mostra a crise disso.
É importante você ter dito isso sobre os Estados Unidos, quererem se tornar esse ator de discussão, né, de centralizar essas discussões internacionais, porque parece muito que ali no Conselho de Segurança da ONU, de certa forma, os Estados Unidos tentam boicotar o debate. Ontem, essa proposta apresentada pela Rússia não foi aceita, não foi aceita pelos 3 países ali, por Estados Unidos, França e Reino Unido, por conta da proposta não apresentar o Hamas como Estado terrorista. Essa proposta do Brasil, que foi apresentada e que está sendo discutida hoje, vai ser votada hoje, Jamil Chad, no portal UOL, traz, inclusive, essa questão de que o Brasil propunha um cessar-fogo humanitário, mas esse termo foi alvo de resistência por parte dos americanos. E daí o Itamaraty apresentou uma nova proposta com pausa humanitária. Não pode citar cessar-fogo, tem que citar pausa humanitária. Então, é todo um palavreado em discussão que não ajuda nesse debate de criação de um corredor humanitário de fato, de você discutir a vida daquelas pessoas ali. Me parece quase que um boicote o que os Estados Unidos fazem ali no Conselho de Segurança da ONU. Eu concordo com você. Que os Estados Unidos ele age de uma forma, mas isso é a forma que os Estados Unidos age, né? Os Estados Unidos criou o sistema multilateral para instrumentalizá-lo e age por meio do sistema multilateral quando lhe é interessante. Quando não lhe é interessante, ele desvia. Por exemplo, em 2003, o Conselho de Segurança da ONU vetou a intervenção dos Estados Unidos do Iraque. Eles foram lá e invadiram. Travou de novo? Vamos ver se rapidamente a gente retoma. Talvez não. Curioso que são umas pausas bem de repente, né? E de repente desculpa, também volta. Tá vendo? É o meu roteador aqui. Ele tá ruim. Desculpa, eu conectei aqui na internet do celular. Acho que não vai acontecer sem muito. problemas. Você falava sobre a invasão do Iraque, inclusive pelos Estados Unidos. Exato. E os Estados Unidos desvia quando lhe é interessante, né? Então, o que a gente está vendo é um pragmatismo importante da política externa brasileira, né? Em se colocar como um ator que consegue construir um consenso entre as nações sob a sua presidência do Conselho de Segurança da ONU. Eu acho que isso é muito importante. Isso mostra uma inteligência do Itamaraty, da diplomacia, mas é uma atuação que vem a partir de abrir mão de questões importantes. Como o cessar-fogo imediato, que seria algo completamente fundamental para a gente salvar as vidas. A gente está falando de uma situação que acabou de ser bombardeado um hospital em Gaza, a gente está falando de 300 a 500 pessoas mortas. Isso não é tolerável, né? Isso tem que acabar, né? Porque senão eu não quero nem imaginar o que pode acontecer. Por exemplo, um acordo bilateral entre Estados Unidos e Israel pressionou para abrir as torneiras, a água de volta para o sul de Gaza. Mas não tem água no sul de Gaza sem eletricidade, porque as pessoas não conseguem bombear água para a caixa d'água. Então, agindo somente os Estados Unidos e Israel são acordos, são questões que, a partir das relações bilaterais daquelas duas nações, né? Ou seja, eu faço algo se você me der essa ajuda de 10 milhões de dólares, que é a notícia de hoje, né? Não fica um acordo multilateral no qual todas as nações interessadas e participantes do conflito e tudo mais possam ter uma posição que é o ideal de como funcionamento do sistema internacional, né? E que o Brasil sempre defendeu. Sim. Professor, diante dessas expectativas tão negativas em relação a esse conflito no momento, eu vejo analistas já discutindo o que virá a acontecer com Israel e Netanyahu nesse pós-guerra, se é que a gente pode botar fim num momento como esse. Mas dizendo, inclusive, que Netanyahu e o Estado de Israel podem ser culpados por crime de guerra. O que estaria acontecendo nesse momento com a faixa de Gaza configuraria crimes de guerra. Você concorda com essa avaliação? Não é uma questão de concordar, né? É uma questão de... O direito internacional diz que diversas medidas de punição coletiva que estão sendo feitas na faixa de Gaza, como você cortar a energia, né, a entrada de combustíveis, de alimentos, é considerado uma medida completamente desproporcional, porque o direito internacional, fazer guerra não é proibido, né? Assim como ocupar um país não é proibido.
Só que Israel desrespeita, por exemplo, todas as regulamentações da Convenção de Haia de 1907 a respeito da ocupação de território estrangeiro que a gente vê na Cisjordânia e na faixa de Gaza, como expulsão de população nativa, transferência de população colona e tudo mais, assim como desrespeita diversos pontos da Convenção de Genebra que diz respeito ao engajamento militar em conflitos armados. Então, aqui não é uma questão do direito de Israel entrar em conflito em nome da sua defesa. Ninguém está contestando isso. Você não vê um palestino dizer que é ilegal a defesa israelense. A questão é a desproporcionalidade da agressão que atinge de uma forma devastadora civis. Como você falou no finalzinho, não tem botões que identificam os guerrilheiros do Hamas, porque é assim que funcionam conflitos irregulares em ambientes urbanos, com milícias paramilitares. Então, é impossível você distinguir um militar, um guerrilheiro de um civil, né? E os Estados Unidos sabem muito bem disso. E Israel também, eles que desenvolveram as doutrinas de conflito em ambientes urbanos, principalmente. Então, se eles forem para o conflito terrestre, a situação vai piorar muito, né? Para os dois lados, inclusive. Eu li hoje de um membro desse governo de emergência formado por Netanyahu que há uma vontade de anexar terras. Ele diz algo do tipo, os árabes sabem que isso os espera. Então, há esse objetivo final de anexação da faixa de Gaza, porque a gente caminha para essa eliminação do povo palestino que vive ali na faixa de Gaza. Israel estaria atrás dessa anexação do território? Eu achei interessante, eu não tinha visto essa fala, então eu vou inclusive procurá-la depois, porque a história nos mostra isso, né? A história nos mostra que a ação dos israelenses em relação aos palestinos desde 1948, né, tem sido a expulsão da população nativa para o despovoamento árabe-palestino para o povoamento judaico-israelense. A gente vê isso desde 1948. Né, que é a Nakba, né, que os palestinos se referem ao processo de criação do Estado de Israel, que foi uma catástrofe que gerou a expulsão de 700 mil palestinos e a destruição de 500 vilarejos palestinos, e os palestinos reivindicam viver sob uma Nakba contínua. Não é episódios de expulsão, é uma expulsão constante e que tem picos. Né? 67, por exemplo, foi um outro pico, 300 mil palestinos foram expulsos. E começa a colonização dos territórios de Cisjordânia e faixa de Gaza. E é isso que a gente tem visto nos últimos anos, e Gaza sempre foi considerado um problema demográfico para os israelenses, porque são 2 milhões de palestinos, e você manter assentamentos lá dentro foi visto como imprudente, de alguma forma, pelas elites israelenses por criar essa ameaça demográfica, né? Então por isso que eles desocuparam os assentamentos em 2005, depois fizeram um bloqueio em 2006, 2007, e o que a gente vê é uma reestruturação da geografia e da ocupação do território pelos palestinos, né? Porque acho que Gaza é muito perto de Tel Aviv para eles, talvez, né? Então, eles sabem que eles não vão derrotar o Hamas. Eles colocam isso como objetivo militar, mas, no fundo, eles sabem que isso é mais discursivo, para você ter um objetivo militar legítimo, e é, de fato, legítimo, mas ele é impossível de ser executado. Né? Você não derrota o Hamas, você pode expulsar boa parte dos guerrilheiros, mas você não vai derrotar o Hamas. Porque é isso, o Hamas é um movimento de insurgência popular que ele sempre vai continuar a existir. Ele existe na Cisjordânia, por exemplo. Você não está atacando a Cisjordânia nesse momento. Então, eu acho que faz sentido, né? Porque é assim que tem acontecido na história. Expulsão dos palestinos, e vai dizer que é uma expulsão provisória, como tem sido atualmente. Né? Inclusive, em 48 e 49, os palestinos levaram as suas chaves de casa. Você não leva a sua chave de casa achando que você não vai voltar para casa. Né? E as chaves estão um símbolo nacional dos palestinos. Como consequência. Em qualquer campo de refugiados vai ter desenhos de chaves. Tem o campo de refugiados de Aida, por exemplo, em Belém, na Cisjordânia, que tem uma chave gigantesca no pórtico, por exemplo. Isso mostra o desejo do retorno, né? A intenção do retorno, de que aquilo não fosse provisório. Os palestinos sabem, no fundo, que se eles saíram de casa não vai ser provisório. E eu acho que essa fala do israelense revela essa intenção, né? Que eles estão, por enquanto, não tornando oficial, mas é o que a história nos mostra.
Eu estava com a página aberta aqui dessa reportagem, está no Opera Mundi, essa que eu citei. Israel admite tomar territórios palestinos, perder terras é o preço que os árabes entendem. Essa hipótese foi mencionada pelo ministro Gideon Saar, que é um membro do gabinete de emergência israelense que une políticos, governistas e opositores. Só para dizer, Então, o Gideon Saar não é qualquer pessoa, tá? Ele é tá um aí na dirigente tela. político, né, antigo membro do Exército, muito importante. Então, é uma declaração importante. Não é um deputado de baixo clero. Ótimo. Professor, como você vê a entrada, talvez iminente, de outros países, de países árabes nesse conflito? Irã, a Síria, o próprio Hezbollah já dá alguns indícios, né, de que está entrando, talvez, nesse conflito, com os bombardeios ali, as trocas de ataques que acontecem. Como que você vê essa entrada de outros atores nesse conflito? Eu vejo que a gente tem que ver isso ainda com ressalvas, eu acredito. Porque eu acho que o Irã está se colocando como um inimigo retórico importante, né, fazendo declarações fortes, mas eu vejo muito difícil eles entrarem com forças armadas no território, seja na Síria ou no Líbano ou diretamente em Israel. Porque nem na Guerra Civil Síria os iranianos fizeram isso. Você teve pessoal de inteligência, né, você teve generais, como foi o caso do Soleimani, né, que atuaram no auxílio dos sírios, né, na Guerra Civil, mas o principal representante, né, do Irã foram milícias que eram financiadas e armadas pelo Irã, e principalmente o Hezbollah, né, no Líbano, que atuou como um braço armado, digamos assim, alinhado com os objetivos iranianos no conflito, né, ao lado do Assad. Então, eu não acredito no envolvimento direto iraniano, né? Eu acredito no Irã desempenhando um papel importante de bastidor, como vem desempenhando há anos, apoio político, apoio estratégico, mas não vejo o Irã. Eu acho que isso é um exagero por enquanto, né? Tá. Eu vejo o Hezbollah já está no conflito, né? Se isso vai escalar, aí é uma questão dos israelenses e do Hezbollah decidirem entre si, né? Acho que pode escalar, porque a gente já viu isso acontecer no passado, em 2006. Né, e foi muito ruim para os israelenses, politicamente, o resultado do conflito, embora militarmente tenha sido muito pior para os libaneses, né, os vilarejos do sul do Líbano que sofreram muito. Mas o Hezbollah é um ator político-militar muito forte. E abrir esses dois frontes pode ser bastante vulnerável para Israel, e eu não vejo o Estado sírio entrando no conflito em si também. Acho que é um Estado ainda muito fragilizado, por causa da guerra civil, ainda há conflitos em território sírio, né? E eu vejo talvez milícias atuando, né? Milícias que estão no território sírio atuando. De novo, uma travadinha. Vamos aguardar alguns segundinhos. Daqui a pouquinho o professor Bruno reconecta. Ele tem sido bem rápido nessa reconexão para a gente continuar conversando com ele. Tá aí, ó. Pronto. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu falava sobre atores, né? A gente tem acompanhado o que acontece na faixa de Gaza e há conflitos também acontecendo na Cisjordânia. Há alguma possibilidade de Israel avançar sobre a Cisjordânia nesse momento? Eu lia também, e isso me chocou, que desde o começo ali do conflito em Gaza, mais de uma dezena de crianças já morreu ali na Cisjordânia. Então, assim, os ataques acontecem lá também. Eu acho que ele travou. Deixa eu ver. Não é? Foi. Enquanto isso, deixa eu chamar aqui para quem nos acompanha. A gente citava esse ataque a um hospital que aconteceu na faixa de Gaza. Isso aconteceu faz pouco tempo, foi agora no início da tarde, aqui no Brasil. Lá a gente tem um outro horário, né? E tá aí. São imagens desse ataque de Israel a um hospital, pelo menos 500 pessoas mortas. Segundo o Hamas, essas vítimas passariam de 870.
O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, declarou 3 dias de luto. Quem está informando isso é a agência oficial Wafa. Então, agora a gente tem essas imagens, então, do bombardeio a um hospital na faixa de Gaza. Pelo menos 500 pessoas morreram, pessoas que estavam ali ou internadas procurando atendimento médico, né? Os profissionais de saúde também. A gente sabe que esses espaços também são procurados por refugiados que buscam ali um lugar mais seguro para se proteger diante desse momento. Então, com a comprovação desse fato de 500 pessoas mortas, esse episódio se torna o mais letal da faixa de Gaza desde 2008, dos ataques israelenses na faixa de Gaza. Então, o mais mortal desde 2008, 500 pessoas mortas, segundo o Hamas. Esse número chegaria a 850 pessoas que poderiam ter sido mortas nesse bombardeio de Israel a um hospital na faixa de Gaza. Lembrando que esses espaços públicos notificam, inclusive, Israel sobre sua localização, se há refugiados, inclusive, naquele local, civis refugiados, para que os bombardeios nesses espaços não aconteçam. Então, como a gente vem conversando, este seria mais um crime nessa guerra cometido por Israel, que se soma a essa lista de crimes até o momento cometidos por Israel diante dessa desproporcionalidade que tem sido o ataque à faixa de Gaza após aquele primeiro ataque do Hamas a Israel. A gente vem salientando isso, a desproporcionalidade deste ataque de Israel diante do que aconteceu no dia 7 de outubro, ali nas proximidades da faixa de Gaza. Como eu disse também, Israel não negou esse ataque até o momento. A Reuters estava dando essa notícia, a agência de notícia Reuters tinha dado essa notícia sobre esse bombardeio a um hospital na faixa de Gaza, e Israel não tinha negado que esse bombardeio teria acontecido. Agora, as imagens provam que esse bombardeio de fato aconteceu e, mais uma vez, 500 pessoas mortas. O Hamas fala em 850 pessoas mortas neste ataque. A gente não conseguiu reconectar o professor Bruno. Eu acho que ele teve um problema talvez mais sério com a internet. Durante a nossa conversa, a internet ali, o modem dele travou por algumas vezes, mas a gente volta a conversar em outro momento. Esse hospital, inclusive, o Lucas, nosso produtor, está me passando aqui, é o mais antigo de Gaza. Ele é de 1882. Eu tenho o professor Bruno, mas eu tenho só mais 2 minutinhos. Professor, que pena, mas assim, a gente volta a se conversar em uma outra oportunidade, não vão faltar oportunidades diante do que a gente está acompanhando. Esse conflito tende a se estender, então a gente conversa numa próxima oportunidade. Quero te agradecer muito pela participação aqui com a gente, e é isso, fica para uma próxima a gente conversar mais, viu? Muito obrigada, um abraço para você.